Graças a Deus. Quantos acharam Efésios capítulo 4? Efésios 4:31 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Casamento é uma escola, e nós já falamos disso aqui há domingos atrás, onde existe vários estágios. E quando nós casamos, pensamos que sabemos alguma coisa. Na realidade, vem o primeiro filho e a gente percebe que a gente não sabe nada. Aí vem o segundo filho, a gente percebe que a gente continua não sabendo. Esses meninos crescem, eles começam a desenvolver, a gente passa a ter a certeza que não sabe mesmo. Eles entram na fase da adolescência, aí a gente já tem certeza que a gente está numa faculdade de não saber nada, porque é tenso o negócio. Quando eles entram nessa fase, a gente conclui que a gente precisa de aprender mais a lidar com tudo isso. E aí a gente tem N cursos para aprender a lidar com adolescentes, com filhos, e por aí afora vai. Quando eles casam, a gente percebe que a gente ficou sozinho e não aprendemos muita coisa, e a gente precisa começar uma nova fase da vida. Só que tem um grande detalhe nessa história toda dessa caminhada dos nossos filhos, que é algo chamado ou dos nossos filhos ou de nós mesmos, que já vivemos essa fase ou estamos vivendo essa fase. Uma fase chamada de emoção. Todos nós que estamos aqui somos dotados de emoções. Todos nós. Existe a emoção da felicidade, da alegria. Mas rapidamente, se nós não tomarmos cuidado, uma palavra que alguém nos diz, essa emoção de felicidade vira uma emoção de tristeza. Ela sobe, ela desce de um nível para baixo numa velocidade imensa. Emoção, e o que é emoção? Emoção é perturbação súbita ou agitação passageira, por causa de uma surpresa, por causa de um medo, ou por causa de uma alegria. Isso é emoção, definido pelo nosso dicionário. Temos emoção por uma surpresa, temos emoção por um medo, e temos emoção por uma alegria. As nossas emoções, elas determinarão a qualidade das nossas vidas. Você é hoje o que você aprendeu no passado. Você está colhendo hoje o que você plantou no passado. Nós estamos vivendo hoje o que fizemos lá atrás. Nossas emoções, nossas atitudes se acarreta para hoje. Preste muita atenção nas emoções, pois elas determinarão a nossa qualidade de vida. Lembra de Provérbios? Qual é a parte chave de Provérbios? Guarda o teu coração. Se a gente pudesse, a gente poderia dizer: guarda as tuas emoções. Porque quando a Bíblia está dizendo coração, ela não está dizendo desse órgão que pulsa nosso sangue. Ela está dizendo do nosso ser, do nosso interior. Guarda o teu coração, porque dele
procede, ou seja, vem lá de trás, procede a alegria para a vida. Quando Salomão descreve isso, ele está dizendo: guarda as tuas emoções. Se nós não sabemos lidar com as emoções, nós somos ou seremos frustrados, porque todas as horas as nossas emoções, elas vão dar um pique de alto e baixo. Nossas emoções influenciarão parte das nossas vidas. Elas nos ajudarão a entender os outros e a nós mesmos. Tudo em nossa vida é acompanhada de emoção. Emoção. Eu não sei se você já teve ou já viveu uma febre emocional. Já passou por isso aí? Quando nós éramos pequenos, com certeza nós vivemos isso. Eu me lembro que a Natália teve uma convulsão, febre altíssima, porque a minha mãe tinha viajado e já estava há 25 dias fora de casa. Eu morava do lado. Levei ao médico, o médico disse: isso é uma febre emocional. Por quê? Porque estava muito ligado e se afastou. Emoção, a emoção, o sentimento causou aquela situação. Deus nos criou como seres emotivos, irmãos. Nós somos dotados de mente, de vontade e de emoções. Nós somos criados emocionalmente. Quando nós olhamos para esse desajuste emocional na vida de alguém, o prejuízo é grande. E aí Paulo, observando a igreja de Éfeso, ele chegou a uma conclusão: esse povo está emocionalmente conturbado. E aí ele vai dar a palavra, e ele vai dizer: olha, longe de vós, porque vocês emocionalmente estão deturpados, pessoal. Longe de vós toda a amargura. Amargura é algo que brota no coração e gera uma emoção que vai trazer prejuízo para a minha vida e para a sua vida. Se nós não cuidarmos, como diz Salomão, do nosso coração, do nosso ser, a amargura, ela penetra dentro de nós. A amargura é uma raiz que brota. Tiago diz que ela brota dentro de nós, e nós precisamos tomar cuidado. E Paulo está dizendo: longe de vós toda a amargura. A amargura é um sentimento e é um dos primordiais para a destruição de uma vida emocional saudável. A amargura traz prejuízos. E a amargura não traz prejuízo para o outrem, a amargura traz prejuízo para quem está amargurado. Aí ele diz: longe de vós toda amargura. Tira isso de vós. Paulo estava dizendo: a igreja de Éfeso está vivendo emocionalmente conturbada. Tira a amargura do seu coração. Aí ele diz: tira a cólera, tira a ira. E aí, trazendo para dentro da nossa casa, trazendo para o nosso convívio familiar: longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira. Tira a ira. Paulo vai dizer: olha, existe dois tipos de ira. Existe uma ira que traz benefícios, mas existe uma ira que traz malefícios. Jesus chega no templo e quando ele vê os cambistas vendendo as coisas, ele fica irado. O texto diz que ele vai lá e derruba tudo. Aquela ira trouxe
benefícios, uma ira que está trazendo benefício, não é uma ira que está trazendo mal, mas nós estamos acostumados com a ira que traz mal, e aí essa ira vem dentro de nós, há espancamento, há situações, há destruição. Paulo está dizendo, tira essa ira daí, ela não pode estar aí dentro. Aí ele diz, e gritaria. Tem gente que dentro de casa só grita, ah, menino, seu capeta, seu infeliz, ô peste. Paulo condena, ele está dizendo, ninguém que faz isso está emocionalmente correto. Quem grita é porque a emoção não está certo. Se há na nossa mente um equilíbrio emocional, não se grita. Longe de vós gritaria. Aonde a gente fica gritando. Homens, quantos homens eu tenho aqui? Digo amém. O homem está procurando a manteiga dentro da geladeira. Ele grita, cadê a manteiga? A mulher fala assim, está na geladeira. Não está, estou procurando e não estou achando. Aí eu não sei, irmão, se essa mulher esconde, ela faz uma oração, um voodoo, sei lá, qualquer coisa, esconde a manteiga dentro da geladeira. Ela sai de lá, vem, abre a geladeira, pega a manteiga aí, toma. É assim ou não é? Mas a gente grita. Ele está dizendo ainda, longe de vós a blasfêmia, bem assim toda a malícia. Antes, aí ele vai dar o recado. A gente tem que tirar isso para ter essas coisas. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. E agora é fundamental para uma família emocionalmente saudável, perdoando-vos uns aos outros. Se dentro de uma família não existe perdão, emocionalmente está tudo destruído. Aí Paulo diz, porque perdão é a gente fazer o que Deus fez com nós. A oração do Pai Nosso é simples, todo mundo conhece, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como já perdoamos aqueles que estão nos devendo. Ó, eu só recebo o perdão de Deus quando eu perdoo primeiro. Perdoa as nossas dívidas. Como eu quero perdão da minha dívida se eu não perdoo primeiro? Como eu já tenho perdoado. Aí ele termina a oração, livra-nos do mal, pois teu é o reino, amém. A oração não terminou ali, irmão. O nosso erro é que a gente termina ela ali. Aí ela continua, porém, se vós, está dizendo de mim e de você, se vocês perdoarem, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Para um lar emocionalmente saudável precisa haver perdão. E aí falar de paz, falar de emoções, a gente precisa de alguns detalhes. Em primeiro, como que vai ter essas emoções saudáveis? Quando pais gastar tempo andando com os filhos e compreendendo suas emoções. Não é só ditar regras e ordens. Ser pai é compreender as emoções do filho. Eu acabei de dizer que todos nós somos dotados de alegria, tristezas e de felicidades. Emoções. Quando alguma coisa está fora, a gente expressa a emoção.
O erro não está nas emoções. O erro não está em estar feliz. O erro não está em estar triste, porque existem momentos que a gente fica triste. O erro não está nas vias dolorosas do caminhar da vida. Não. O erro está em como nós reagiremos a essas emoções. Porque tem gente feliz que sai para a rua e quebra carro, destrói vidraça, destrói tudo. A emoção, não fiz porque eu estava feliz. O erro não é ele estar feliz. O erro é a atitude que ele tomou da felicidade que ele estava sentindo. Como existe pessoas que estão tristes, sai para a rua e quer trazer, desabafar sua tristeza, porque eu estou triste, eu vou deixar todo mundo triste. Não, as nossas emoções, elas vão fluir, mas a gente precisa estar atentos a elas. Para criar filhos emocionalmente saudáveis, os pais precisam entender a hora em que o filho está triste. Por que ele está triste? Por que isso aconteceu? É algo de sentar e conversar. E aí, o que deu? A maneira de como os filhos lidam com as suas emoções pode determinar a felicidade ou a infelicidade deles no futuro. E tudo se começa de pequeno. Um menino pequenininho vai ter emoções de raiva. E ele pode pegar com essa raiva, que é a emoção, não tem problema ele ter a emoção, a raiva. Mas ele vai pegar o videogame e quebra o videogame porque ele ficou com raiva, porque ele perdeu o joguinho. O que os pais têm que fazer? Sentar e explicar que a emoção da perda do joguinho pode ter causado uma raiva nele, mas ele não pode ter atitudes como ele teve. A atitude dessa raiva deve ser corrigida. E aí, como que uma criança se torna emocionalmente adulto saudável? Quando é que ela vai se tornar adulta? Quando é que ela vai se tornar emocionalmente equilibrada? E hoje nós estamos vendo adultos desequilibrados. Por quê? Porque quando era a hora do ajuste, não foi ajustado. Estamos vendo filhos que está deturpado emocionalmente. Quando é? Quando ele aprende a encarar o medo. Então, o que é coragem? E a gente olha e fala assim: fica com medo não, menino, fica com coragem. A gente ensina a criança que ela não pode ter medo. Ei, ela precisa ter medo. Medo faz parte. Coragem, o que é coragem? Coragem é a superação do medo que ela está sentindo. Ela precisa ter medo, mas ela precisa ter coragem, porque algumas coisas ela precisa aprender a pular a etapa. Quando os nossos filhos aprendem a encarar o medo de frente, se tornam adultos emocionalmente saudáveis. Porque o adulto tem problemas emocionais, porque está ligado aos pais quando ensinavam erradamente. Quem aqui nunca dormiu ouvindo uma musiquinha? Nana, neném, que a cuca vai pegar, vou chamar papai do céu. Isso a gente está trazendo o quê? Mais medo. Nana, me dorme infeliz, porque a cuca é velha. E se tiver uma irmã na igreja que chama cuca, acabou, irmão. O menino fica com medo. Você quer ver uma coisa? Tem menino que tem medo do pastor. A culpa não é do pastor, a culpa é dos pais.
Porque os pais sentam com o filho e cutucam o menino e dizem: o pastor está te vendo. Irmão, não faça isso. Parece que o pastor é o bicho do mato. E quando o pastor vai para perto do menino, o menino. E a gente nem sabe, né? Está criando emoção no menino que está. Quando ele olha para o diácono, ele já tem medo. Ó, irmão José vem, ó. Aí quando ele vê a cabeça branca, ele fala: sai, o velho da cabeça branca está chegando, corre. É verdade ou não é? A gente cria nos meninos emoções assim. Medo. A gente brinca com os meninos: não pode ir lá não, que o homem do saco vai vir pegar você. Olha a mula sem cabeça. Se a mula já está sem cabeça, irmão, já está morta, não anda. Pais que dão aos filhos um padrão doentio de emoção. Transfere responsabilidades. Mães que não corrigem e fala assim: quando o seu pai chegar, o pai passa a ser para o filho, para a criança, um carrasco. Porque quando o pai chega, a mãe despeja tudo, o pai tem que chamar o menino para corrigir. E quando ele chama, às vezes dá no moleque umas lambadas, é ele que toma o ruim. Então, minha irmã, corrige você. Quando é que vamos ter filhos saudáveis, adultos saudáveis? Quando aprende com os pais a escapar da rejeição. Tem muita gente que não aprendeu isso, a escapar de uma rejeição que aconteceu. Irmão, nós somos rejeitados toda hora, em todo lugar. Aprende isso. Somos rejeitados. Tem grupo de pessoas que rejeita você. Tem ou não tem? Fala a verdade. Tem ou não tem, gente? E vou falar mais, e é dentro da igreja. E é dentro da igreja. Tem grupo de pessoas que se vestem quando você chega. Não era para existir, mas tem. Te fecha. A gente precisa aprender a lidar com rejeições. E rejeições, elas acontecem toda hora na nossa vida. Eu não vou ler o texto, mas depois você lê Gênesis capítulo 37, vai falar de José. Se José fosse olhar para as emoções, ele não tinha chegado ao topo de governador do Egito. Ele equilibradamente cresceu emocionalmente saudável. Agora, onde foi a escola de José? Até os 16 anos com os pais. 16 anos em diante foi na casa do Potifar, numa casa de uma mulher maluca que queria agarrar ele. Depois dentro da prisão. Depois uma confusão terrível. Aproximadamente 20 anos, 24 anos, essa bagunça, até que ele chegou no posto onde Deus queria que ele chegasse. A emoção dele estava intacta. Tanto que a emoção estava intacta que quando a dona Potifar agarrou ele, ele disse: pecaria eu contra o meu Deus? Ele olhou e falou assim: aqui, ô dona, a senhora é bacana, a senhora é gente boa, a senhora frequenta a academia do Egito, a senhora tem um corpo sarado, a senhora é maravilhosa, mas não vai dar não. Não vai dar não. A emoção do cara estava certinha. Quando a gente encontra pessoas, adultos com emoção que não está sarado, qualquer mulher o derruba. Quando a emoção não está ajustada, o que os olhos estão vendo o derruba.
José não foi assim. Sabe quando a gente vai ter emoção ajustada? Quando aprendemos a crescer mediante a tristeza. A nossa vida não é só sorriso, irmão. Bem, na verdade, a gente sorri mais do que fica triste. Eu fico pensando, de vez em quando eu encontro alguém que diz assim: pastor, tô doido que termina 2019 logo, porque esse ano eu quero arriscar da minha vida. Aí eu pergunto: por quê, irmão? Porque me aconteceu algo que o senhor não tem noção. Falei: tá, mas aconteceu quando? Aconteceu semana passada. E o restante dos dias do ano? Não, aí foi bom, mas por causa de uma semana você quer arriscar 365 dias? Está emocionalmente deturpado. Lá onde as emoções são reprimidas, tristeza vai gerar depressão. Lá onde as emoções são expressadas de forma errada, vai gerar destruição. Guarde isso. Lá onde as emoções são reprimidas, já viu aquele negócio assim? Engole o choro. Vai gerar depressão. Está triste? Vai para o quarto. Vai gerar depressão. Lares onde as emoções são expressadas erradas. A mulher e o marido estão discutindo porque ela pintou o cabelo de preto e ele gosta ela de loira. O prato paga o pato, quebra os pratos da casa toda, joga pro chão afora e joga prato um no outro, lares destruídos. A emoção que tem a ver o cabelo loiro, o cabelo preto com o pobre coitado do prato Duralex, nada a ver. Emoção deturbada. Filhos precisam crescer com maturidade. Pastor Josué Gonçalves trabalha muito bem sobre esses detalhes. E ele diz o seguinte: os inteligentes erram para aprender, os sábios aprendem com os erros dos outros. Se você quer ser acima, seja sábio. Sábio aprende com os erros dos outros. E deixa eu te dizer mais: erros dos outros me ensina e não traz dor nenhuma. Eu não sinto dor nenhuma com o erro do outro, mas ele me traz lições e eu aprendo. Mas quando eu tenho que aprender com os meus erros, a dor é maior. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Deus nos fez com mente, com emoções. Deus nos ensinou. Quer transformar, quer mudar alguma coisa? Primeiro você tem que mudar a mente. Paulo disse sobre isso: transformai-vos pela renovação da mente, que é espírito. Espírito é a vida que Deus soprou em nós, é o zoer de Deus, é o sopro dele. Salomão diz que esse espírito, quando nós morremos, volta para Deus. É dele, é a vida dele, ele pega de volta. Agora, o corpo é uma matéria que ele fez para ele soprar esse espírito, que é a vida dele, para andar nessa terra e para colocar essa alma que é as nossas emoções. Os nossos 5 sentidos têm tudo a ver com as nossas emoções.
Nós somos seres emotivos, dotados de emoções. Nossas emoções podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar, irmãos. Toda leitura que fazemos da vida depende do nosso estado emocional. Você quer ver uma coisa? Emocionalmente, você pode estar num nível, você quer elevar emocionalmente, coloca uma música que joga você para cima. Maravilhosa graça, e o seu amor, teu amor que não falha, o seu roupa, e vai. Aí você vai mudar de música. Mais perto quer. Daqui a pouquinho você está chorando. Por quê? Por causa de emoção. Terceiro e último, para a gente encerrar. O que é necessário para que as minhas emoções me ajudem ou não me atrapalhem? O que é necessário para que minhas emoções me ajudem ou não me atrapalhem? Eu já tive moças que sentou na minha frente e disse assim: pastor, não vou namorar e não vou casar com fulano. Já estava de casamento marcado. Por quê? Porque ele é mimado. Emocionalmente não tem equilíbrio. Pastor, não serve para mim. Irmão, deve ser muito ruim. É verdade ou não é? Uma mulher que casa com um cara e na mesma hora que ela fala uma palavrinha com o cara: não gostei disso aí não. Mamãe, é difícil, gente. Não é fácil não. Emocionalmente precisa ter ajuste. Rapaz, nós estamos vivendo um tempo de que as pessoas não podem falar nada um com o outro mais. Aquele negócio de olhar olho no olho, não tem mais não. Não tem não, ninguém se trata desses assuntos. Ninguém ajusta. Não, chega aí, não gostei disso. A discussão de relação não se existe mais. A gente, não gostei. E a gente traz para dentro da igreja, cheio de crente emocionalmente, e eu brinco que é cheio de crente piu-piu. Lembra do piu-piu? Do desenho? Cheio de crente piu-piu, irmão. Você não pode falar nada, que o pastor tem que pisar em casquinha de ovos. Uma palavra que ele pregar no culto, pregou para mim: vou sair dessa igreja, que essa igreja não me serve. Ei, deixa eu te falar algo. Crescer custa caro. Amadurecer dói. Nós estamos cheios de gente que não amadurece. Agora preste atenção. Como é que eu vou ver quando as minhas emoções estão me atrapalhando? Quando eu não reconheço as emoções. Não podemos mascarar. Não. Se você está triste, irmão, está triste. Irmão, está triste? Estou, pastor, estou triste. Por quê? Estou triste com você. Pronto, resolvido o problema. Está triste, irmão? Não estou não, estou bem demais da conta. 2 Reis capítulo 4 conta a história de uma mulher. Eliseu chegou e falou assim: você vai ter um filho. Ela olhou e disse assim: eu sou estéril. Ele disse para ela: mas no tempo certo você vai ter um filho. Ela falou: não minta a tua serva, não me engane. A minha emoção é ajustada, mas eu vou acabar me deixando levar por a sua palavra. Aí ele: vai ter o filho. Ela teve o filho. 10 anos depois o menino morreu, irmão. Ela botou o menino no quarto, na cama do profeta. Foi lá onde está o profeta. Uma mulher emocionalmente firme. Aí ela vai chegando no Monte Carmelo. Eliseu viu, mandou Geazi descer. E vai lá e pergunta para ela. A pergunta do profeta, mandou Geazi perguntar. Pergunta para ela se vai bem com ela, porque de longe ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Para ela ir até ele naquele horário, naquela hora, tinha alguma coisa errada. Ele diz: vai lá e pergunta para ela se vai bem com ela, se vai bem com o marido
e se vai bem com o filho. Geazi desceu, chega perto da mulher e fala assim: ei, dona Sulamite, tudo bem? Tudo ótima. Como vai? Ela: maravilhosamente bem. Como vai com você? Ótima. Seu marido? Joia, está no trabalho. Seu filho? Tudo bem. O menino estava morto. Aprenda algo: não é todo mundo, fala comigo, não é todo mundo que pode me ajudar emocionalmente. Preste atenção nisso, irmão. Não é todo mundo que pode te ajudar emocionalmente. Tem gente, irmão, se você procurar um amargurado, você vai ficar mais amargurado. Se você procurar um destruído, você vai ficar mais destruído. Se você procurar alguém emocionalmente deturpado, você vai ficar emocionalmente mais deturpado ainda. Preste atenção. Quando ela chega ao profeta, ela reconhece, ela abraça os pés do profeta e chora. Geazi vem e diz assim: ó, ela já falou comigo, não é nada, levanta daí. Ele falou: o profeta, deixa ela está amargurada de alma, e o Senhor me encobriu e eu não sei o que ela tem. Deixa ela quieta aí. Eu aprendo duas lições nesse texto todo. Primeira lição que eu aprendo: você está triste, se você está passando por situações, procure alguém de sua confiança para tentar te ajudar. Procure a igreja, procure o pastor, procure os irmãos de sua confiança. Não é todo mundo, preste atenção no que eu estou dizendo, mas procure alguém. Se você não procurar alguém, amanhã você vai olhar e vai dizer assim: ninguém olhou para mim nessa igreja, eu estava vivendo um terrível, ninguém. Ei, aqui é uma igreja, nós não temos bola de cristal. Mas onde que está Deus nessa igreja? Eu já ouvi isso. Onde que está Deus nessa igreja? Pastor, o senhor não tem unção, porque Deus não te revelou o que eu estava vivendo. E quem disse que Deus tem que revelar o que você está vivendo emocionalmente? O texto diz que o profeta Eliseu não foi revelado o que aquela mulher estava sentindo. Então, irmão, eu também não vou saber muitas das vezes o que você está sentindo. Aqui tem um gabinetezinho que a gente pode entrar e a gente pode orar junto. É você chegar e dizer assim: pastor, eu estou precisando. E aí a gente vai ajustar. Agora tem gente que conta para Deus e o mundo, e quando chega para quem resolveria, já chega dizendo: tchau, estou indo embora, porque ninguém me ajudou nessa igreja. Ei, irmão, aprenda, tenha equilíbrio emocional. Tem gente sem equilíbrio emocional nessa área. Essa mulher abraçou e disse assim: ei, me ajuda. Aí ela diz: eu te pedi algum filho? Eu não te pedi nada, e o Senhor me deu. Agora o menino está morto. Eliseu falou assim: ó, eu vou te ajudar. Aprendo a terceira lição. Tem gente que vai estar com a autoridade na mão, mas não vai conseguir resolver o problema do outro. Porque tem coisas que o outro pode te ajudar e resolve, mas tem coisa que é só a sua liderança que pode te ajudar. Aprenda isso. Eliseu pegou o bordão e entregou: vai lá e põe sobre o menino. Ô, irmão, uma palavra de Eliseu era Geazi ir botar o menino ressuscitar e pronto. Mas isso não aconteceu. Continuou morto. Eliseu entendeu, falou assim: eu sei que o menino não vai, então vamos lá nós dois. Ele foi e o menino foi ressuscitado. Aprenda algo.
Quando é que a gente vai crescer emocionalmente? Quando nós canalizarmos uma perspectiva equilibrada e saudável de vida. Ira é bom e é ruim. Você tem que saber lidar com a ira. Paulo diz: fique irado. Irmão, você tem que ficar irado. Tem hora que dá uma ira, mas ele diz assim: não peques. Desde a hora que a ira passou para o lado do pecado, já está errado. Você tem que saber lidar com a emoção. Quando você reconhece, compreende, canaliza, elas não vão te atrapalhar no futuro. Quando tratamos de emoções, tudo é uma questão de equilíbrio. O que é uma doença? O que é uma enfermidade? Enfermidade é um desequilíbrio do sistema orgânico, anatômico e biológico. Causou uma doença. É o desequilíbrio de alguma coisa que estava ajustado. A gente precisa emocionalmente estar equilibrado. Esse equilíbrio vai dar liga na nossa vida. Nossa personalidade exige equilíbrio. Você é um ser emotivo. Você é um ser que funciona somente na base da razão. Como está? Eu termino dizendo algo. Eu não posso disciplinar os meus filhos. Eu não posso disciplinar alguém que está do meu lado, corrigi-lo, sem saber o porquê da raiva. Aquela raiva foi uma emoção que ele deixou brotar. Eu não posso discipliná-lo sem saber o porquê do medo. Eu não posso discipliná-lo sem saber o porquê da rejeição, o porquê da ira. Guarde isso. Não se corrige emoções, sentimentos. Sentimentos não se corrige. O que corrigimos é a atitude expressa através dessa emoção. Que Deus nos ajude, que Deus nos leve a estar emocionalmente saudável. Seja um marido saudável, seja uma esposa saudável, seja um filho saudável, seja crentes saudáveis, seja uma igreja, que sejamos uma igreja saudável, que sejamos emocionalmente sarados, curados, restaurados, para vivermos o melhor de Deus amanhã. Porque o que estamos vivendo hoje já foi o que plantamos ontem. Não vamos mudar a nossa colheita hoje. Não. Eu não quero colher isso mais. Não. Isso nós vamos colher porque nós plantamos lá atrás. É o tempo da colheita. Mas a gente pode mudar a colheita no amanhã. E a gente pode começar a plantar uma nova semente hoje. A gente pode começar a plantar uma nova história hoje. Aprenda isso e você vai viver uma vida saudável no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Fiquem em pé.